Olá, boa noite. Bom, queria dar uns recadinhos, lembrar algumas coisas antes da gente começar efetivamente a passar os slides. Eu vou até apagar a luz aqui para o slide ficar mais claro. Então, a primeira coisa que eu queria era agradecer a algumas pessoas que me ajudaram muito, principalmente a Leca, que teve o carinho de conseguir que eu participasse de uma sessão de apometria na Casa Celeste, no bairro do Celeste, aqui perto. Então, eu sei que ela não está aqui hoje, mas ela fica na gravação, e ela me ajudou muito, eles me ajudaram muito. Durante a apresentação, eu vou contar um pouquinho sobre isso. Agradecer ao Kleber, que me ajudou muito a editar os vídeos, né? Então, com certeza, foi um grande diferencial. E, por último, agradecer, mas falando que a orelha dele ficou vários momentos quentes, quando o Roberval falou assim: eu acho que você deveria fazer a palestra de apometria. Eu queria dizer, puxa, que eu queria te agradecer muito por isso, sabe? Então, eu queria agradecer principalmente essas pessoas. Um outro lembrete é assim: como é que eu montei essa palestra? Lembrando que eu sou uma espírita que vai falar de apometria, eu não sou uma apômetra, né? Na verdade, além de ter lido vários livros sobre o assunto e ter visto vários vídeos, eu estou vendo vídeos há 5 meses já, né? Eu demorei 5 meses para preparar essa palestra. Eu também tive a chance, a oportunidade de participar de uma reunião de apometria, porque senão realmente fica muito difícil você falar de uma coisa que você sabe muito pouco e que você não pratica no dia a dia. Eu diria que hoje eu acho que para conhecer a apometria mais a fundo, você precisa de uns 2 anos de estudo bem ali para entender exatamente do que os apômetras estão falando. Mas eu baseei a minha palestra, então, na literatura, né, em vários livros que eu li sobre o assunto, em vários vídeos, e nessa visita aí, na conversa com um monte de apômetras que foram me ajudando. Uma outra coisa é assim: o nosso foco hoje é falar o quê? É explicar para nós, espíritas, o que é apometria. Esse é o nosso foco, é o foco da palestra. E contextualizar a apometria como sendo algo da doutrina espírita ou não. Em nenhum momento a gente tem a intenção de falar se a apometria funciona ou não, quais são os resultados da apometria. Esse não é o nosso objetivo. Para poder falar sobre isso, a gente teria que fazer uma entrevista com um monte de gente, né, para poder entender quem foi curado, quem não foi, e esse não é o nosso objetivo. Então, em nenhum momento aqui eu vou falar sobre esse assunto, se ela funciona ou não, ok? Se ela é efetiva, se não é. Eu vou falar como ela trata, mas os resultados dela, a gente não, com certeza não há condição da gente assumir essa responsabilidade. Eu pediria que as dúvidas ficassem para o final, porque aí eu consigo conduzir a palestra. Nós estamos com 80 slides e 3 vídeos. Então, eu vou tentar conduzir de forma que a gente consiga pelo menos uns 15 minutos no final para as dúvidas, certo? Uma outra coisa que eu queria pedir é o seguinte: para que vocês, ao longo da palestra, acompanhem as colocações, que vocês vão conseguir fazer sozinhos a avaliação entre espiritismo e apometria. Então, vocês, cada passo que eu for colocando, e a minha ideia não é ficar fazendo comparação o tempo todo, não é isso. A ideia é falar sobre a apometria, mas muitas vezes, para elucidar o que a apometria faz, eu vou ter que dar uma referência dentro do espiritismo, porque senão fica difícil da gente entender. Mas em momento nenhum, não é uma comparação por comparação, é apenas para que vocês consigam entender o conceito disso dentro da apometria. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Uma coisa que eu queria lembrar vocês é o seguinte: que vai ficar muito claro para vocês dentro da palestra. A apometria tem 2 momentos. Um primeiro momento com o criador dela, com Lacerda, lá na época de 1960,
E um segundo momento com um psicoterapeuta que, mais nos últimos anos, vem trabalhando a técnica de forma diferente. A técnica evoluiu bastante, então, durante a palestra eu vou trazer muitas vezes o conceito de um e o de outro, mas eu vou tentar, dentro do possível, estar posicionando, falando, olha, aqui a gente está falando do Lacerda, aqui a gente já está falando do Godinho, que é essa nova vertente da apometria. Só para vocês terem ideia, o Lacerda era médico, a gente vai entrar agora na apresentação, e o Godinho é um psicoterapeuta especializado em vidas passadas. Né? Então, é um conceito, ele aplica a apometria em consultórios, certo? Ele é especializado em vidas passadas e no consultório dele, como em outros psicoterapeutas, ele aplica a apometria. Então, hoje a gente tem a apometria praticada em consultório e em casas espíritas e espiritualistas. Esse mesmo que eu fui ver é numa casa espiritualista. Né, que tem um dia de umbanda, um dia de apometria, um dia de cromoterapia, um dia de reiki, cada dia um trabalho específico voltados para o bem, né, mas não tem um dia específico para o trabalho espírita, né, de passes, de esclarecimento, como a gente tem aqui. Ok? Então tá bom, agora eu vou começar a mostrar os slides. Eu queria pedir desculpa porque é muita informação, então alguns slides a gente vai ler, e a gente vai lendo e explicando para a gente poder entender melhor o que é tudo isso. Ok? Vamos lá. Vamos começar a entender a origem. Então, a apometria foi criada entre 1960 e 70 por um médico espírita em Porto Alegre, Dr. José Lacerda de Azevedo, que morreu em 1997. Ele e a sua esposa, a primeira pessoa com quem que ele aplicou a técnica foi na esposa dele. Os dois trabalhavam numa casa espírita chamada Casa do Jardim. Essa casa espírita tem a patente apometria e tem a patente Casa do Jardim. Então, eles registraram o nome apometria, né? E também a patente do nome Casa do Jardim, que é a casa espírita onde eles trabalham. Então, tanto o Dr. José Lacerda quanto a esposa trabalhavam nessa casa. E eles, segundo a literatura do próprio Lacerda, eles estão ligados a uma casa espiritual na mesma região, né, que fica em Porto Alegre, chamada Hospital Amor e Caridade. Ok? O Dr. Lacerda escreveu vários livros, talvez um dos mais famosos, ou mais famoso é o livro Espírito e Matéria, e ele conta que ele desenvolveu a apometria a partir da experiência de um farmacêutico bioquímico porto-riquenho, que era o senhor Luiz Rodrigues. Esse senhor Luiz Rodrigues, ele desenvolveu dentro de um hospital psiquiátrico, já entramos para a linha da medicina, uma técnica que ele chamava de hipnoterapia, aonde ele usava do quê? Do desdobramento dos pacientes para auxiliar na cura. Mas o que a literatura fala é que ele não entendia muito bem como que a cura se dava, mas ele sabia que através do desdobramento ele conseguia curar mais efetivamente, tinha bons resultados. Mas não necessariamente ele entendia o porquê que isso acontecia, ele vinha estudando. O Dr. Lacerda pegou dessa ideia e, usando a esposa dele como primeira pessoa, né, a desdobrar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ele começou a desenvolver a apometria. O Dr. Lacerda era um homem polêmico, várias literaturas narram isso, para a época, né, não fugia de debate. A literatura dele faz críticas ao kardecismo e à psicologia, em vários momentos. Ele acreditava que a apometria bem montada, bem orientada, podia colaborar com o espiritismo. Ele, então, acreditava que a apometria era uma técnica que poderia ser aplicada no espiritismo. E só para a gente ter ideia, né, da origem do nome, apo vem do grego além de, e metron relativo à medida, só para a gente entender a origem do nome, né, do nome apometria. O que é apometria? Eu vou mostrar para vocês um videozinho agora, de 2 ou 3 minutos. Eu tenho 3 vídeos durante a apresentação que vai nos ajudar a entender algumas coisas. Vamos lá. A prática da apometria surgiu nos anos 60 como tratamento alternativo para doentes desenganados. A técnica consiste no desdobramento espiritual do assistido. É
Essa projeção lúcida ou sonambulismo magnético, como aborda Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, permite um estado de independência da alma mais completa que no sonho, mas com a diferença de ser provocada. No caso da apometria, ela ocorre por meio de pulsos magnéticos. Embora esse tipo de terapia tenha como objetivo devolver o equilíbrio vital aos assistidos através do direcionamento de energias elevadas, os grupos que utilizam a prática afirmam que não se trata de uma religião, e sim de uma técnica espiritualista. Para conhecer de perto como funciona esse trabalho, nossa equipe foi ao Núcleo Apométrico em São Paulo. O grupo surgiu com a ideia de se fazer a reumanização. Então, na busca dessa reumanização, nós vimos que a apometria é o caminho para nós mais direto para você obter essa reumanização. Com esse tipo de trabalho, você vai trabalhar uma obsessão chamada complexa, que normalmente é oriunda, né, de trabalhos dos senhores das trevas, usando equipamentos. Eles usam equipamentos e que alteram o metabolismo, quer mental, quer físico, do ser humano. O trabalhador e o assistido são desdobrados, cada um a seu tempo. Por exemplo, os trabalhadores, não é? Depois que os trabalhadores estão desdobrados e estabilizados num padrão mental e num padrão dimensional adequado, aí entra o assistido e ele passa por um processo também de desdobramento. Bom, essa visão que ele traz está mais ligada à visão do criador, que é o Dr. Lacerda. A hora que você traz para os conceitos mais novos, né, você percebe que isso se ampliou muito e até ganhou um novo caminho aí. Uma coisa que ele falou, ele chamou de pulso mento magnético. Na verdade, o que acontece? Na apometria, como é que é usado para desdobrar o médium? Tem uma técnica dentro do processo aonde a pessoa que está conduzindo, por exemplo, quando são duplas, porque quando é numa casa espiritualista, formam-se duplas, fica ali uma pessoa na frente, que é o assistido ou o consulente, e todos os trabalhos que vão acontecer em volta daquele consulente é feito por essas duplas. Essas duplas, um basicamente esclarece e o outro conduz, certo? Que é o médium. O médium, então, dá a passividade e o outro conduz. Eles usam uma técnica de contagem que faz assim, ó. Alguns contam junto, 1, 2, 3, 4. Outros só contam mentalmente, o que, em alguns momentos, das várias coisas que eu li, falam que não tem a mesma, dentro da apometria, eles entendem que não tem a mesma força, não chega do lado de lá com a mesma força, mas eles fazem essa condução através desta contagem. Quanto maior a contagem, mais fortemente aquela energia, aquele pedido chega do lado de lá. Então, durante os trabalhos mediúnicos, você tem as duplas, direto as duplas estão assim, ó. Em vários momentos eles interferem no processo, eu vou explicar isso melhor, com essa contagem. Então, sempre que a gente falar da contagem, vocês já sabem que é isso, tá? É um processo que eles usam dentro dos trabalhos práticos. No consultório também. O apômetra que faz a terapia dentro de consultório também usa essa contagem para induzir o desdobramento do médium e para conduzir o processo depois. Ok? Então, quem tiver a oportunidade de ver um trabalho de apometria vai ver que eles ficam várias vezes assim, ó, fazendo essa contagem, que é para fazer essa indução de levar a pessoa desdobrada a determinado lugar ou de mandar algum tipo de energia, algum tipo, por exemplo, no trabalho que eu assisti, eles queriam levar o assistido numa cachoeira. Então, a pessoa mentaliza a cachoeira e conta para auxiliar no processo de envio daquela energia e desdobramento para aquela região. Ok? Vamos lá. Bom,
Então vamos começar a explicar um pouco melhor agora o que é a apometria. É um conjunto de princípios e técnicas de desdobramento que pode ser aplicada em todas as criaturas. A energia mental é intencionalmente liberada e conduzida com vontade firme para a realização do desdobramento. Então a apometria é uma técnica. É a primeira coisa, por definição. Ela é uma técnica. Ela não é uma religião, ok? Então, ela é uma técnica. Que usa do quê? Desdobramento. Todo médium, ou no caso do consultório, o próprio paciente trabalha desdobrado. Sempre. Sempre vai trabalhar desdobrado. Ok? Não há exceção, em todos os casos. Segundo os apômetras dizem, há raríssimas exceções de pessoas que não conseguem desdobrar. E aí não é possível o trabalho. A pessoa tem que conseguir fazer desdobramento. Nesse centro que eu fui, eles falam que eles já pegaram alguns casos, mas é raro. Que eles tentam abrir o campo mental da pessoa para desdobrar e poder acessar, e não conseguem. Tá? Então é raro, mas pode acontecer. E qual o objetivo da apometria? É tratar os níveis de consciência e as energias que são irradiadas e que podem estar em dissonância. Então, se você for ler por definição a apometria, eles vão trazer esse conceito. Então, é tratar os níveis de consciência e as energias que são irradiadas e podem estar em dissonância. Para isso, eles vão usar 1 milhão de técnicas e conceitos que a gente vai mostrar no seguinte. E aí eles são mais específicos. O que ela trata? As personalidades, traumas de vidas passadas e desdobramentos da vida atual, auto-obsessões, desfaz também trabalhos de magia, trata e encaminha espíritos obsessores e energias diversas. Aqui eu vou abrir um parênteses enorme. Personalidades. Essa é uma palavra fundamental dentro da apometria. O que a apometria entende? Eu vou tentar explicar isso de uma maneira que nós, que conhecemos muito pouco, mas todos nós consigamos entender. Até porque essa personalidade está muito delimitada numa linha da psicologia também. Tá? Então, eu vou tentar ser o mais clara possível. O que a apometria entende? Isso o próprio Godinho, que eu falei que essa nova vertente traz, e no centro que eu fui, eles explicaram a mesma coisa. Eles entendem que quando a gente encarna, é como se parte do espírito, que eles chamam de personalidade, encarnasse. E existem personalidades nossas vivendo simultaneamente. Então, nós não somos um espírito único. Nós somos várias personalidades. E elas vivem no mesmo espaço-tempo. Então, enquanto nós estamos aqui encarnados, elas estão vivendo paralelo a nós. Várias personalidades de nós mesmos. E eles tratam isso como principal objetivo. Tratar essas personalidades. A gente vai ver daqui a pouco que tem personalidade dessa que sabe que você existe, tem personalidade que não sabe. Olha que coisa. Gente, é muito distinto do que a gente conhece, né? Então, são essas personalidades, o que acontece? Elas interferem diretamente na nossa vida. Porque, às vezes, você está numa situação, por exemplo, a sua vida está em equilíbrio, em determinado momento, você entrou em desequilíbrio. Uma personalidade que tem relação energética mais próxima àquele seu momento assume. E essa outra personalidade minha vive em paralelo. Continua caminhando. Então, você tem personalidades suas vivendo na sua casa, vivendo em vários momentos, tudo paralelo. São personalidades que vivem ao mesmo tempo em momentos paralelos. Então, para a apometria, isso é personalidade. E eles têm um que eles chamam de subpersonalidade. O que significa isso? Que você, nesta sua vida, passa momentos traumáticos, por exemplo, e você gera uma subpersonalidade que fica vivendo nesse mundo paralelo também. Que eu chamo de um mundo paralelo, mas entenda, é porque estão vivendo conjuntamente com você. E aí, como é que você evolui como ser? Quando essas personalidades, conforme você vai melhorando moralmente, essas personalidades vão se unindo, e quando você é um ser puro, elas se unem num espírito único. Ok? Então, o conceito de personalidade, eu tentei fazer da forma mais lúdica possível. É esse. Então, nós, na verdade, grande parte, e o Godinho traz isso muito forte, grande parte
das pessoas que vêm nos trabalhos de apometria, e eles falam que também dentro do espiritismo, dos trabalhos de espírito, não são espíritos, são personalidades. Então, são as próprias personalidades da pessoa que vem naquele momento. E eles usam como técnica, com essa contagem, eles navegam. Gente, isso é o que a apometria fala, ok? Eu estou narrando a técnica. Eles navegam no espaço-tempo. Então, com essa contagem, eles falam, vamos agora voltar alguns anos atrás. 1, 2, 3. Ah, em que época você está? Ah, eu estou na época, gente, totalmente hipotético, da Revolução Industrial. O que está acontecendo? Aí a pessoa narra o que está acontecendo. Porque está narrando o quê? Aquela faceta daquela personalidade. Que provavelmente viveu naquela época. Ok? Tá? Isso é importante. Porque muito do conteúdo e do conceito da apometria, hoje, atualmente, baseado no que o Godinho, que eu falei que esse novo momento traz, até nessa casa que eu fui, eles falaram assim, o que você está vendo? Eu falei, li muito o Dr. Lacerda, eles falaram assim, não, lê Godinho, porque agora todo mundo se baseia nele para desenvolver as técnicas da apometria. Ok? E ele chega a falar, vocês vão ver daqui a pouco, vocês querem ver? Aqui é ele falando sobre as personalidades. Cada encarnação gera uma personalidade e ela não se funde no eu cósmico. O espírito não encarna por inteiro. As personalidades anímicas só ao longo do tempo vão se integrando. Ele mesmo falando. Ainda dele. A apometria é uma técnica destinada a quase que 90% do seu potencial para o atendimento de encarnados e não de desencarnados. Existem muitas casas espíritas tradicionais que não aceitam a apometria e alguns, que não aceitam a apometria e alguns acompanharam os trabalhos apométricos e acham que não é adequado. E eu acho que elas têm razão, porque a apometria trabalha encarnados e não espíritos. E isso é o que o Godinho traz de conceito. E ele ainda fala o seguinte, na opinião dele, 95% da incorporação da mesa mediúnica não tem nada a ver com o espírito, são das dissociações das pessoas, as personalidades. Nós temos 3 grupos de personalidades que nos atrapalham. Vamos chamar de elementos psíquicos. Aí ele narra assim, o primeiro, subpersonalidades, que são as nossas cópias, representam as nossas frustrações e tudo que é reprimido. Então, quando vem no trabalho mediúnico, o que vem é o quê? A subpersonalidade. Ok? Não é o obsessor. Segundo, chamadas de personalidades múltiplas dissociadas, que são aquelas que sabem que estão ligadas ao novo corpo e não aceitam o novo corpo. Ou seja, é aquela que não aceita que encarnou. Não aceita o encarnado. Então, encarnou um novo corpo e ele não se conforma com isso, porque ele não percebe que aquele corpo é ele mesmo. Porque é uma dissociação dele. E ele não percebe e não aceita. Aí ele cria uma energia. Lembrando que todas essas personalidades usam da tua energia. Então, elas vivem para a apometria te sugando. Ok? Por último, e as personalidades associadas que fazem parte do seu pacote de ego e vivem com a sua vida no dia a dia. Elas não te conhecem e não sabem da sua existência. Ou seja, ele fala que tem personalidades dessa que não sabem que você existe. Elas são personalidades suas e elas não sabem da sua presença. Isso tudo é essa visão de Godinho, que é essa visão mais moderna. Ok? Não que o Dr. Lacerda não fale disso. Mas o Godinho, assim ele fala, mas vocês vão ver pela sequência, que o Lacerda vai muito na linha do quê? Do obsessor. Já o Godinho puxa completamente uma outra linha. Né? Você pode ver, ele fala que 95% das incorporações são personalidades. Não são obsessores. Por isso que ele fala que, na visão dele, não é espírita. Você viu o que ele falou no anterior? Ele falou assim, porque, na verdade, a gente não está... Tanto que nos vídeos dele, ele fala assim, a gente não sabe nem tratar o obsessor direito, a gente quase não tem técnica para isso. O próprio Godinho narrando.
Agora a gente vai começar a falar um pouquinho da visão do Lacerda. Então, uma visão mais antiga, que a gente vai trazer lá da origem, ok? O que eu mostrei até agora dessas personalidades, o Dr. Lacerda falava, mas o Godinho trouxe isso num contexto muito mais moderno. Tem terapeutas de visão holística trabalhando a apometria no consultório, muitas vezes com a técnica de vidas passadas junto, e tem casas espíritas espiritualistas, né? A gente vai discutir isso aí ao longo do processo, que estão desenvolvendo, que desenvolvem trabalhos de apometria, que ainda trabalham, segundo elas, basicamente com a desobsessão. Mas o Godinho traz e fala assim, então, a maioria disso aí não é obsessor, são as personalidades. Então, essas dissociações que a gente tem, ok? Uma linguagem o mais simples possível. Bom, então a gente vai falar um pouquinho classificação dos distúrbios espirituais segundo lá a teoria original do Dr. Lacerda. Indução espiritual, quando um espírito sofredor se liga ao encarnado por afinidade. Obsessão simples, né? Então, isso a gente conhece o tempo todo. Vocês percebem que aqui já vai caminhando num outro sentido, né? Diferente do Godinho. Aqui fica mais ligado ao espiritismo. Distúrbios espirituais. Obsessão espiritual é uma ação persistente que um espírito do mal exerce sobre o indivíduo. Pseudo-obsessão, ação perturbadora onde o espírito não deseja deliberadamente prejudicar o outro, mas o deseja ardentemente. É aquele caso da paixão, por exemplo. Né? Aquele espírito que é apaixonado um pelo outro, então está dentro dessa categoria. Simbiose, dependência. Existe simbiose entre espíritos e entre encarnados. É comum ver associações de espíritos junto a médiums, recebendo dos médiums as energias vitais. Então, é uma simbiose mesmo, né? O espírito e assim, aquela coisa, quando o espírito se afasta, você acha que a pessoa fica bem? Não. A pessoa, às vezes, como a gente já passou por aqui, pede para ligar de novo o obsessor, porque não consegue viver sem ele. Isso já aconteceu aqui. Né? Então, é uma simbiose. Parasitismo. Parasitas. Espíritos que, às vezes, sem perceber, roubam o fluido vital do encarnado. Ok? Vampirismo. A diferença do parasitismo é a intensidade da ação. Então, aqui ele rouba energia, mas numa intensidade que o cara simplesmente não consegue mais conduzir a vida dele. Estigmas kármicos não obsessivos, físicos e psíquicos. Eles falam que eles tratam, esse Godinho fala muito isso, doenças como Down, autismo, esquizofrenia. Então, estigmas kármicos, né? Quando a gente fala num Down, a gente está falando, gente, de um problema cromossômico, né? A gente está falando de algo celular. A gente está indo muito além, né? Então, só para a gente ter essa visão. Síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. Aparelhos criados no plano astral para prejudicar e sugar fluido do encarnado. Isso a gente vê muito aqui, né? É cada vez mais comum a gente perceber que o mundo astral pluga aparelhos no espírito, no perispírito, na verdade, para, de alguma maneira, comandar aquele espírito ou sugar a energia dele. Né? Então, são aparelhos mesmo. A gente sempre fala nas aulas que o mundo astral nada mais é do que o quê? Uma extensão do nosso. Né? Então, da mesma maneira que a nossa ciência evolui aqui, a deles também evolui. Então, eles desenvolvem um monte de aparelho para que possam aproveitar do fluido daquele indivíduo, daquela pessoa. Né? Isso realmente a gente vê também aqui no nosso dia a dia. Síndrome da mediunidade reprimida. Aí eles colocam como definição: é médium todo aquele que percebe a vida e a atividade no mundo invisível, ou quem lá penetra, consciente ou inconscientemente, desdobrado do seu corpo físico, quando não disciplinado causa grandes perturbações. Então os médiuns ostensivos, quando não disciplinados, causam grandes problemas, né? Goécia, magia negra antiga utilizada para fins escusos, para prejudicar ou confundir. É uma outra coisa que a apometria trata. Síndrome da ressonância vibratória com o passado. São vislumbres fugazes de fatos vivenciados que emergem do psiquismo. Então, são lembranças de vidas passadas que emergem do psiquismo. Correntes mentais parasitas, autoinduzidas. Está muito ligado ao medo patológico, né? Que também está lembrado aí, correntes mentais, né? Então, está ligado a uma outra visão de parasitismo.
Arquepadias, magia originada em passado remoto, mas que ainda atua no presente. Sofre no corpo astral o reflexo de situações anteriores. Quem já leu Legião, o pessoal do Mediúnico 3, foi o livro de férias esse ano deles. A apometria tem muito conceito, e Legião foi escrito a partir de uma experiência apométrica do autor, que inclusive vai falar daqui a pouco, que narra muito categorias de espíritos. Então, eles criaram uma nomenclatura, por exemplo, magos negros, sombras. Eles deram toda uma roupagem para esses espíritos. De forma geral, o que é interessante, e que eu fiquei curiosa, é assim, no trabalho que eu fui visitar, apareceu um dos espíritos obsessores, um dos poucos obsessores era um mago negro. E é engraçado que eles falam muito desses magos negros. Na verdade, eles são o quê? São chefes de falange que, segundo eles, têm origem lá em Lemúria, têm um conhecimento de magia muito grande. E eles aparecem com muita frequência. Tá? Dentro da filosofia, dentro da doutrina apométrica, aparece muito essa figura. Os sombras são os vassalos e os magos negros são os chefes. Mas dentro dessa categoria, não é todo chefe de falange que é um mago negro. Tem que ter lá as especificações XPTO. Né? Isso é uma metodologia, na verdade, é uma nomenclatura que quem dá é a apometria. Okay? Então, eu percebi, dentro do trabalho que eu vi, eu achei interessante porque apareceu um mago negro. Até falei assim, mas tem muito desse mago negro que deve aparecer pra caramba, porque os apômetras falam tanto deles, né? Falou, tem bastante. Falei, porque eu já vi várias pessoas falando desses magos negros, né? Então, e na próprio livro Legião, eles narram sobre ele bastante. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre a técnica. Vou mostrar um vídeo. Robson Pinheiro, tá, pessoal? O assunto também é abordado em alguns livros, como é o caso Senhores da Escuridão e Legião, psicografados pelo médium Robson Pinheiro. Nos meus livros, a apometria é abordada de uma maneira até muito delicada, eu diria, né? Porque a abordagem não é a favor e nem contra a apometria. A abordagem é a respeito daqueles seres que são responsáveis por esses processos complexos de obsessão, de fascinação, de psicose e outras coisas mais. Como abordá-los de maneira conveniente e com um instrumento mais apropriado. A apometria é apenas um instrumento, não é o principal, mas é um instrumento que, se usado com muito bom senso, com muita razão, pode ajudar muito. Eu acredito assim que temos mais de 20 itens que a apometria pode ajudar como terapia. E isso é bom enfatizar, que na mão de uma pessoa preparada, consciente e racional. Isso significa que a pessoa tem que ser questionadora, tem que estar atualizada, né, uma cultura atualizada constantemente, que tenha um projeto de vida superior e que tenha ética no comportamento e no relacionamento com o ser humano. Sem isso, a apometria não funciona. Essa é uma coisa importante da apometria. Como eles também exigem do médium, não há dúvida nenhuma, uma evolução moral e intelectual. Isso é muito forte dentro da doutrina da apometria também, né? Então, há esse trabalho, essa exigência de que os médiums também se transformem e se melhorem no dia a dia. Isso não há dúvida nenhuma, tá? Eu diria que é um pré-requisito, né, para o trabalho apométrico, como o Robson Pinheiro mesmo fala aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, então, sobre a técnica. Isso aqui é também um conceito bastante próprio da apometria. Algumas outras linhas, você vê isso no hinduísmo, do budismo, mas aqui eu vou trazer o conceito que a apometria traz de níveis de consciência e depois falar como que os médiums utilizam disso nos trabalhos mediúnicos. Só fazer não é uma correção, mas dentro das clínicas terapêuticas, onde a apometria é usada,
Lembrando que é importante lembrar, a maioria aqui tem esse conhecimento, mas tiver o pessoal do básico 1 e 2, o desdobramento é anímico, é inerente a todo ser. Né? Isso a gente tem de conceito. Então, não precisa haver a interferência de um espírito, de um mentor, de um trabalhador para que a gente desdobre. Exemplo disso é que a gente desdobra toda noite no sono. A gente desdobra e vai passear por aí. Então, ele é anímico. Então, quando de um trabalho terapêutico, que de forma geral, o que vai acontecer são o tratamento daquelas personalidades, a presença do mundo espiritual é proporcional à necessidade. Num trabalho, num centro espiritualista, espiritualista, também. Então, ali o mundo espiritual vai estar presente de acordo com a necessidade que tem. Mas o desdobramento não é uma técnica que precisa de um espírito. Ele é inerente ao ser. Todos nós temos, com raras exceções, a capacidade de desdobrar. Ok? O que a apometria faz é usar para induzir esse desdobramento. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho dos níveis de consciência. O que ela diz? Que existem 7 corpos e seus respectivos níveis de consciência que atuam com determinados campos de energia. Olha lá. Nós temos então ali, os corpos espirituais lá no começo: espírito, corpo búdico, mental superior, mental inferior, corpo espiritual, duplo etérico e corpo físico. E aí o nível de consciência correspondente para cada um: espírito com espírito, corpo búdico com banco de dados da consciência, mental superior com controlador de vontade, mental inferior com controlador do pensamento, corpo espiritual controlador dos sentimentos, duplo etérico mantenedor energético, e o corpo físico, né, de cada um de nós. E ali tem uma figura mais simples mostrando ali, banco de dados, vontade, inteligência, sentimentos, de energia e suporte material. Então, a gente tem ali os 7 corpos com 7 níveis de consciência. Isso tudo vem da teoria, né, da apometria. Ali aqui, o primeiro passo na técnica é desdobrar os corpos espirituais. Então, a primeira coisa que desdobra é os corpos espirituais, tanto do assistido quanto também dos trabalhadores. E depois desdobrar os níveis de consciência para entrar em contato diretamente com o nível perispiritual do paciente que se encontra em desajuste. Então, primeiro eles desdobram os corpos espirituais, depois desdobram os níveis de consciência para conseguir acessar o assistido. Ali dá para entender melhor ou pior, vamos ver. A primeira figura do lado de lá, a gente percebe, por exemplo, tem 4 médiums aqui, tá vendo? Esse primeiro médium está atuando aonde? Especificamente no corpo espiritual. Então, cada um dos médiums aqui está atuando em determinado corpo. E esse segunda figura, no lado de cá, a segunda fórmula, o médium emancipa-se e vai tratar os corpos em níveis desdobrados. Está vendo lá embaixo? O próprio perispírito do médium faz esse desdobramento para ir tratar o corpo espiritual, mas vai tratar o 2, o 3, o 4, o 5. Ele sozinho faz esse tratamento, consegue tratar todos esses corpos. Ok? Então, isso é parte da técnica da apometria. Ok? Depois, a apresentação, os slides vão estar tudo no Google Drive, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Até aqui, estamos indo, né? É muita informação, mas estamos indo. Vamos lá. Etapas do tratamento. Primeira coisa, quando há um tratamento apométrico numa casa apométrica, quais são as etapas para que o tratamento aconteça? Primeira coisa, cria-se uma proteção vibratória através de prece, formação de campos de força e barreiras magnéticas ao redor dos médiuns. Então, está lá todos os médiuns em duplinhas, né? Faz uma prece, todo um agradecimento, e aí para se criar um campo vibratório bom no ambiente. Em seguida, os médiuns são divididos em duplas, né? O assistido lê, aí o assistido senta na cadeirinha dele e ele vai ler aleatoriamente um trecho do Evangelho. E ele lê aquele trecho em voz alta, se ele quiser, né?
mais um trecho do Evangelho. E aí, o assistido lê, quando ele não quer, a própria pessoa que está conduzindo a apometria faz a leitura, mas ele escolhe aquele trecho. Ok? A pessoa pode fazer isso no atendimento à distância, tá? Então, a pessoa que sentou ali não veio tratar para ela. Quando eu fui, os 2 casos eram atendimentos à distância. Então, o campo desdobrado foi de uma outra pessoa que não aquela que estava ali no ambiente. Certo? Coloca-se inicialmente, através do desdobramento, os médiuns em contato com entidades médicas auxiliares do astral. Então, os médiuns são desdobrados, né, para poder atender o campo astral do assistido. Abre-se o campo mental do assistido, que é gente, assistido ou consulente é a mesma coisa. A Umbanda e a apometria usam muito a palavra consulente. Possibilitando dessa forma o atendimento do corpo espiritual do assistido. Então, os médiuns desdobram, o assistido desdobra e os médiuns acessam aquele corpo mental do assistido. 6ª etapa. Os médiuns desdobrados trazem para a dupla as personalidades, subpersonalidades ou obsessores ligados ao caso e são orientados e esclarecidos pelos esclarecedores. Então, o esclarecedor, ele esclarece tanto as personalidades quanto o obsessor, caso tenha. Ele esclarece as 2 coisas. Os médiuns falam o diagnóstico, cirurgias, esclarecimentos ou técnicas necessárias ao encaminhamento dos desencarnados e também dão orientações práticas para a vida pessoal. Então, aquele espírito que vem ali, ele também pode ser alguém que vem trazer uma orientação, né, dentro da apometria. Então, ele vem, no caso que eu vi, um médico, que foi esse caso da cachoeira, a pessoa, porque quando acaba o trabalho, as pessoas narram para o assistido o que eles ouviram, o que aconteceu. E aí ele falou, olha, quando você voltar para casa, todo dia, você pensa na sua irmã, que era a pessoa que passou na apometria, entrando dentro de uma cachoeira. E mentaliza isso, que isso vai fazer bem para o tratamento dela. Ok? Tá bom? Então, eles usam, as pessoas, eles contam depois o que aconteceu para o consulente. Aí eu perguntei para eles, o 7º, né? As duplas relatam, as duplas relatam assistir as informações obtidas. Então, eu perguntei para eles assim, alguma vez alguma pessoa ficou brava? Várias vezes. Tem gente que escuta e fica... E eu percebi que eles tomam um cuidado no que eles falam. Mas não tem muito jeito de falar, né? O cara estava berrando lá, você se matou em outra vida, o assistido está ali, né? Na sala ouvindo. Então, ele está ali presente. Aí eu perguntei, tem gente que não gosta? Falou, tem gente que levanta e vai embora. Tem gente que fala, no meio do negócio, não tem nada a ver comigo, não é comigo, isso não sou eu, não sei o que. Falou que tem gente que não consegue lidar com o processo, tá? Então, tem gente que realmente não está preparado para ouvir aquilo que está sendo falado. Ok? A gente não fala muito que todo mundo quer ter sido quem? Quer ter sido Joana d'Arc, né? Quer ter sido a rainha. Aí você conta para o cara que o cara foi bobo da corte, ele fica bravo, né? É mais ou menos nessa linha. Então, a pessoa está ali ouvindo, então ela já tem essa visão. Uma coisa, lembra que o Godinho falou ali que a apometria tem dificuldade com os obsessores? Lembra que ele falou no começo? Aí eu fui atrás de técnicas que são usadas com os obsessores. Além do esclarecimento, uma coisa que eu vi lá, é que, por exemplo, tinha uma moça que chegou assistida, ela tinha vindo do cemitério, de um enterro. E aí, quando ele chegou, ela contou isso, falou, a gente percebeu um clima pesado. Antes de começar, eles jogaram uma rede magnética para recolher os espíritos, para os espíritos irem juntos. Então, antes de começar o tratamento com a pessoa, eles falaram, vamos jogar uma rede magnética e vamos colher esses espíritos para eles irem para o lugar de destino. Ok? Então, quais são algumas técnicas que eles usam para esclarecer, para encaminhar esses desencarnados? Olha lá, o encaminhamento obsessor se faz através de comandos mentais acompanhados de contagem e da intenção de caminhar os espíritos obsessores para a casa de socorro do mundo astral. Então, muitas vezes eles fazem um caminhamento com essa contagem, direcionam para onde tem que ir. Tem uma outra também,
que isso o próprio Robson Miero fala, que uma maneira prática vem sendo usada com bastante sucesso pela maioria dos operadores apométricos da Casa do Jardim, a casa lá do Lacerda, onde foi criada a apometria. Consiste em mentalizar um cone ou sino sobre o enfermo e sua residência, local de trabalho, etc., e mediante impulsos mentais, acompanhados de contagem em voz alta, determinar o giro do sino ou cone, de maneira a criar um poderoso vórtice capaz de sugar os espíritos obsessores e encaminhá-los às casas de socorro do astral. A mentalização de uma rede magnética também pode ser usada com sucesso. Ok? Então, eles mentalizam lá um cone em cima do ambiente, o cone gira e suga os obsessores e manda os obsessores lá para um lugar de destino. Em alguns momentos, quando tem os magos negros, eles colocam os magos negros em umas cápsulas e soltam no espaço. Não me perguntem o que acontece depois, que eu não achei referência. Eu sei que eles ficam soltos no espaço. Mas eu não consegui achar. E eu vi referência sobre isso mais de uma vez. Por quê? Como são espíritos, segundo a apometria, como são espíritos muito antigos e que conversar com eles amorosamente não vai fazer efeito, então eles fazem isso para que livrar o assistido daquele espírito. Aí coloca lá numa cápsula e envia para o espaço. Uma crítica, lá na frente vai falar, muito forte, que os apômetras falam para os espíritas, é que nos trabalhos da obsessão a gente não consegue encaminhar os espíritos numa única sessão. Não consegue mesmo, a gente fica um ano conversando, né? É um espírito, é um ser, então a gente fica um ano conversando até ele ter condição de seguir no caminho dele, ok? Aí, uma outra coisa, ó, não se deve jamais deixar obsessores soltos. Deixá-los soltos após breve doutrinação evangelizadora, como feito habitualmente em casas espíritas, é pouco produtivo. Não é com um diálogo de poucos minutos ou mesmo com orações que se demovem perseguidores existentes ou magos negros. Não é mesmo. Por isso que a gente fica um ano conversando com o cara e uma hora ele fica na casa. Tudo bem, né? Cada um no seu momento. A cura definitiva só ocorrerá, isso a gente já ouviu falar. A cura definitiva só ocorrerá com a evangelização do enfermo, que, se esclarecido e iluminado pela boa nova do Cristo, passará a vibrar em amor e, vivendo o amor, criará um campo protetor que o tornará imune a ataques conscientes ou inconscientes. Vocês percebem que aqui ele está falando do encarnado? Então, quando o encarnado muda de frequência, ele não vai ter mais esses obsessores perto deles. Mas ele não colocou desencarnado aqui nesse universo, mas ele fala do encarnado, ok? Agora a gente falar de uma coisa, a apometria tem 14 leis. É o mais denso do pacote apometria, né, da filosofia ou como a gente quer, da técnica apométrica, são as leis. Então, a gente vai passar por elas. Algumas leis vêm acompanhadas de técnicas, outras não, ok? Essa aqui é a parte mais densa da teoria. Eu estou tentando deixar mais leve, mas é a parte mais densa da teoria da apometria. Vamos lá. Lei 1. Lei do desdobramento espiritual. Separação do corpo espiritual, corpo astral, do seu corpo físico. Ao projetar-se pulsos magnéticos, através de contagem lenta, dar-se-á o deslocamento completo do paciente médium, conservando ele a sua consciência. Desdobrar. Lei 1. Lei 2. Desdobramento espiritual. Desculpa, continua, né? Com essa técnica, os médiuns podem assistir os desencarnados. Né? Então, através do desdobramento, o médium assiste o desencarnado que também está desdobrado. Lei 2. Acoplamento físico. Sempre que se der comando para que se reentregue no corpo físico, o espírito de uma pessoa desdobrada dar-se-á imediato acoplamento do corpo físico. Ou seja, quando está desdobrado e o coordenador ali da dupla, ou o terapeuta fala para ele volta imediatamente. Mas há vários relatos, ele até completa aqui embaixo, se isso não se der por completo, a pessoa pode sentir mal. De pessoas que não conseguem fazer esse retorno de forma rápida e de forma eficiente e ficam horas se sentindo mal. Tem gente que não consegue levantar da cama até que esse mal-estar passe.
né, desse retorno ao corpo físico do espírito desdobrado. Tem vários relatos disso, em vários lugares eu vi esse relato. Eu até perguntei nesse centro, eles falaram assim, a gente já ouviu falar, mas aqui a gente nunca passou. Mas a gente já ouviu falar sobre isso. Lei da ação à distância, pelo espírito desdobrado. Olha lá. Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a um lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos, através da contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente para onde foi enviado. Então, quando você mandar o espírito para determinado lugar, o espírito desdobra, o médium desdobra e vai para aquele lugar, tá? Então, a própria ali, ou terapeuta, ou a pessoa que está conduzindo ali na dupla, pode fazer esse comando para que o espírito vá para esse lugar. Opa. Lei da ação à distância. Não, já foi, né? Já. Lei da formação dos campos de força. Toda vez que mentalizar a formação de uma barreira magnética, por meio de pulsos energéticos, através de contagem, formar-se-á os campos de força de natureza magnética, circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Essa visão, dentro da lei da apometria, vários livros do Dr. Lacerda trazem várias fórmulas de física quântica, de matemática. Então, vários estudos que ele fez em cima disso. Se eu trouxer isso para cá, a gente fica não consegue fazer as duas primeiras, né? Mas ele tem dentro da literatura dele, porque eles trabalham muito com essa história de espaço-tempo. O espaço-tempo que eles usam é o conceito... Não é que é diferente, mas eles trabalham muito dentro da teoria isso. Então, os livros do Dr. Lacerda trazem fórmulas de física quântica, explicando algumas dessas coisas. Ok? Lei da revitalização dos médiuns. Toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça ou mão, mentalizando a transparência da força vital, acompanhado de contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium, ao recebê-lo, sente-se revitalizado. Né? Então, na verdade, é um passe ali, né? Mas aqui eles usam sempre a contagem. Lei da condução do espírito desdobrado do paciente encarnado para o plano astral alto em hospitais do astral. Então, eles mandam pacientes doentes fisicamente para ser tratados em hospitais do mundo astral. Só que, para poder fazer isso, eles fazem uma limpeza no corpo do paciente. Porque se o corpo físico lá, quer ver, aqui no finalzinho. Por isso é necessária uma limpeza perfeita do corpo astral do paciente feito pelos médiuns desdobrados. Então, antes dele ir alcançar esses hospitais, os médiuns desdobrados fazem uma limpeza no corpo astral para que ele possa subir até esses hospitais para serem tratados. Lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre o paciente. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos que estiverem desdobrados. Né? Então, aqui é quando os espíritos socorristas trabalham nos pacientes desdobrados como forma também de tratamento de saúde. Eles falam que quando o paciente está desdobrado é muito mais fácil esse tratamento do que quando ele está encarnado. Ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com o ambiente. Por essa técnica se estabelece a sintonia vibratória entre médium e desencarnado, facilitando a comunicação. Ela abre o canal sintônico entre a frequência fundamental do médium e do espírito através da projeção de energia por pulsos rítmicos. Tá? É feita uma contagem, como sempre, para poder induzir. 9. Deslocamento de um espírito no espaço-tempo. Ser ordenado um espírito incorporado volta a determinada época do passado. Isso eu vi muito nesse trabalho. Então, eles pegam realmente, está lá o médium sentadinho e está o assistido. O assistido fala assim, então, vamos voltar no passado, no momento onde gerou esse problema. 1, 2, 3, 4. Aí, aonde você está agora? E ele vai narrando. Então, e aí ela fala assim, então vamos uns anos para frente? Porque a gente não acha o problema aí, então vai para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12. Às vezes eles falam que pode até 21, depende aí do que a técnica que for usada. E aí traz o espírito para frente, no espaço-tempo. E aí leva para trás de novo. Eles ficam trabalhando dessa forma para tratar essas personalidades, né? Para poder encontrar onde está esse problema, segundo a apometria.
9, dissociação do espaço-tempo, é o mesmo? Deslocamento, aqui dissociação. Por aceleração do fator tempo, é colocado no futuro um espírito incorporado, sob o comando de pulsos energéticos, dando um verdadeiro salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia kármica negativa. Então, eles mandam o espírito para o futuro, certo? São projetadas energias magnéticas por pulsos rítmicos, através de contagem, sobre o espírito incorporado, ao mesmo tempo em que se lhe dá ordem para saltar para o futuro. Então, eles mandam o espírito para o futuro para ele ver o que vai acontecer com ele. Lá no futuro, ok? Ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Então, eles falam o seguinte, que toda vez que um espírito desencarnado possuidor de mente, inteligência bastante forte, o tal dos magos negros, geralmente, consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio. Então, o espírito tem a capacidade de sustar a lei da reencarnação nele próprio. Por longos períodos de tempo. E aí ele começa a sofrer uma ação do planeta em relação a ele, por causa do tempo que ele não reencarna. E aí ele sintoniza em processo lento e sofre apoucamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito. Então, ele posterga ele mesmo, a reencarnação dele o máximo possível, e aí ele vai tendo uma transformação, o que para nós seria de perispírito, que é ligado à influência da vibração do planeta sobre ele, porque ele ficou muito tempo sem reencarnar. Ok? Choque de tempo consiste no emprego de pulsos energéticos através de contagem. Toda vez que levarmos ao passado um espírito desencarnado, é incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Então, eles entendem que, no processo de desdobramento, você está sujeito a outra equação de tempo, e não aquela que a gente conhece aqui. Ok? Lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsediados. Enquanto houver espíritos em sofrimento do passado, de um obsediado, tratamento de desobsessão não alcançarão pleno êxito. É óbvio, né, gente? Se você tem espírito ainda lá atrás que te influenciou demais, né, você não vai conseguir aqui ter um êxito enquanto você não fizer essa limpeza aí. Quando isso, depender do nível de espírito que você tem aí atrás de você, né? Aqueles que já conseguiram te achar, tudo isso. Por último, lei da limitação do fluxo de energia. O fluxo de energia produzido pela mente em nível cósmico é diretamente proporcional à energia cósmica multiplicada pela energia do zoom animal e inversamente proporcional à energia barôntica, oriunda da estrutura humana e, consequentemente, da baixa frequência. Algum engenheiro quer explicar isso? Mauro, Guina... Dani, todo mundo passou? Eu realmente, gente, eu teria que entender tudo isso aqui, realmente não dava muito para entender esse processo aqui. Outras técnicas apométricas. Despolarização dos estímulos da memória. Quando aplicada energia de natureza magnética na área cerebral de um encarnado ou desencarnado, são anulados estímulos eletromagnéticos do banco de memória. O paciente esquece o evento relacionado àquele estímulo. No encarnado, o estímulo é totalmente apagado, mas a matriz emocional desaparece. Desculpa, não é totalmente apagado, mas a matriz emocional desaparece. Então, você aplica a energia de natureza magnética na área cerebral de um encarnado ou desencarnado, pulsa, coloca esses estímulos eletromagnéticos, aí você apaga o banco de memória dele. E aí aquele sofrimento que ele tem, que lá no processo terapêutico a gente fica lá quanto tempo tirando, mas esse sofrimento dele não é totalmente apagado, mas a matriz emocional aparece. Quer dizer, há um alívio significativo. Técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas. O cérebro do obsessor é impregnado com ideias amorosas, altruístas,
fraternas e depois é feita uma contagem. E quando finalizado, o obsessor muitas vezes não lembra nem quem é o obsediado. Não posso respirar porque ele faz barulho. Tem. Utilização dos espíritos da natureza. Toda a natureza é povoada, tem um S a mais, por seres vivos imateriais, que vivificam e guardam essas dimensões vibratórias que constituem seu habitat. Esses espíritos da natureza podem ser utilizados pelo homem, gnomos, ondinas, salamandras, doentes, sereias e fadas. Podem ser invocados ainda os representantes das 7 linhas da Umbanda. Eu vou mostrar o vídeo. Esse aqui já foi. Agora eu vou mostrar para vocês as diversas apometrias, tá? O que eu quero dizer com isso? Se vocês colocarem apometria na internet e começarem a procurar, vão aparecer várias apometrias. Então vamos lá. Apometria quântica estelar pleidiana. Atuando diretamente na causa e no corpo astral, o terapeuta, através da sua habilidade e percepção extrasensorial, manipula as energias para a liberação de bloqueios, traumas, fobias, negatividade e desequilíbrios. Como trabalhamos com seres de alta hierarquia, de outras dimensões, o cliente é levado para câmeras na nave etérica para a retirada de implantes, também recebendo a regeneração e restauração da memória celular. Apometria integrada. Abordagem holística do método apométrico, desvinculada de religiões e do fenômeno mediúnico da incorporação de espíritos. Trabalha em parceria com a espiritualidade, promovendo limpezas energéticas e espirituais e a reprogramação da mente, de forma a expandir a consciência, evitando a reincidência dos padrões negativos, auxiliando o ser a se libertar dos processos cíclicos com mais eficiência. A apometria básica do Dr. Lacerda diz que este processo de desdobramento nada tem a ver com o medianismo, então a rigor não deveria estar dentro do centro espírita, mas nos consultórios. Isso é de novo, esse aqui é o Godinho falando de novo, ok? Essa aqui, gente, eu tentei entrar várias vezes nesse site, mas o meu antivírus não deixa. Apometria arcturiana avançada. Atendimento online ao vivo. É o ET. Ô, Dani. Mas, gente, eu tentei, mas não consegui. E assim, tem cursos de apometria de casas muito sérios, que as pessoas ficam 2, 3 anos estudando. Mas tem cursos de apometria também, que é um final de semana e custa R$300. Eu vi um de 8 horas que era R$300. Então, tem de tudo. Depende da seriedade da pessoa também de querer aplicar uma técnica tão séria e complexa como essa sem ter conhecimento do que está fazendo. Precisa estudar. Precisa estudar. Né? Precisa aprender. Mais do que a gente fala de estudo, né? Precisa estudar. Oi? Depende. Para o terapeuta é. Nas casas espíritas, geralmente. Nas casas espíritas, não. Tá? Nos terapeutas são. Casas apométricas. Ó, aqui é o que várias casas que são espíritas e espiritualistas e que praticam apometria colocam. Isso estão nos sites, em folhetos. Gente, o que eu recebi de folheto e de gente fazendo relato, todo mundo que eu sabia que eu estava falando apometria veio me trazendo conteúdo. Então, ó, desse site aqui do Grupo do Canto, a prática do desdobramento múltiplo, onde houver envolvimento de médiums, mesmo não sendo propriamente técnicas mediúnicas, deverá estar vinculada a um trabalho espiritual dentro dos moldes preconizados pela doutrina espírita codificada por Kardec. Isso aqui está muito ligado à origem do Dr. Lacerda, que começou os trabalhos dentro de uma casa espírita. Vocês entendem? Então, o fato dele ter começado lá é que fez com que muitas casas caminhassem nesse sentido, ok? Centro Espírita Amor e Paz. Nesse momento, os obsessores são doutrinados ou recolhidos para as dependências do Hospital da Colônia Espiritual ou para as dependências especiais do Hospital Colônia.
Eles não podem ficar à solta, porque em sessões espíritas, onde se emprega apenas a dialética, regramento são modificados em seus propósitos maléficos. É raramente, tá, gente? São modificados nos seus propósitos maléficos. Não há argumento que os convença a mudar de atitude em uma única sessão. Às vezes eles estão assim há vários séculos, a gente sabe disso, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho da visão espírita. Gente, qual a função da casa espírita? Isso aqui é o que a FEB nos traz, tá? Federação Espírita Brasileira. Primeiro, hospital. Assistência espiritual. Templo, casa de oração. Oficina, trabalho na caridade. E escola, aprendizado evangélico. A casa espírita se presta a tudo isso aqui. Né? Então, tudo que eu estou falando é para vocês irem avaliando o conteúdo de tudo que a gente falou. Olha o conceito disso, quanto isso é amplo. Isso é o que a FEB nos traz, ok? Então, a casa espírita é um hospital, um templo, uma oficina e uma escola. Eu vou passar para vocês um vídeo de 4 minutos do Haroldo Dutra. É um vídeo editado, porque o original tem 1 hora. Algumas terapias alternativas vai melhorar o som já já. A apometria ainda não são aceitas pelas instituições espíritas. A pergunta é essa, sobre a apometria nas casas espíritas, tá, gente? Essa é uma pergunta muito boa. Porque algumas terapias alternativas, como a apometria, ainda não são aceitas pelas instituições espíritas. Essa é uma pergunta muito boa, né? Nós temos 2 aspectos aqui que nós precisamos considerar. O grupo espírita, ele possui um foco, um núcleo de atividades a serem desenvolvidas. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Você entra numa padaria e fala assim: eu quero um pãozinho francês. E eles viram para você e falam assim: pão francês nós não temos. A gente tem antibiótico, carne, roupas íntimas e balão para festa de aniversário. É estranho, não é? Mas isso tem ocorrido em muitas casas espíritas. A pessoa entra na casa espírita e não encontra espiritismo, encontra tudo. Percebem? Então, não há da nossa parte preconceito contra terapias. Claro que não. Eu, por exemplo, já tive um problema no nervo ciático, que a única coisa que me curou foi a acupuntura. Mas seria muito estranho eu procurar uma casa espírita para fazer acupuntura. Então eu procurei uma clínica de acupuntura. E muito boa. E recebi o tratamento. Então isso para mim foi uma lição que eu tive quando eu tinha 17 anos de idade. Eu dirigi uma reunião de estudos, era uma reunião pública, era estudo do Evangelho. E a porta ficava aberta. E eu estava falando. E naquela época eu estava entusiasmado. Estava estudando história do cristianismo, estudando algumas coisas de grego, de hebraico. Então eu estava entusiasmado. Eu falava de tudo, menos de espiritismo. E a reunião começou. De repente, no meio da reunião, entrou um bêbado. Mas completamente bêbado. E era uma casa pequenininha, né? Meu grupo, Loreto Flores, onde eu comecei. Ele entrou. Aqui que é o lugar que fala do Allan Kardec. Aí eu falei: é sim, senhor. Posso ficar? Eu falei: por favor, senta. Eu falei: nossa, agora não estou perdido, né? E continuei entusiasmado, falando. Daqui a 10 minutos ele levanta e fala assim: aqui é o lugar que fala do Allan Kardec?
E aí eu falei assim, sim senhor, então por que você não está falando? Gente, mas foi um impacto tão grande, porque eu tive a dimensão do meu desvio. Percebem? Porque a casa espírita foi feita para esclarecer e consolar as pessoas. Então chega alguém que perdeu, por exemplo, chega a minha vizinha, ela perdeu o marido num acidente, na tragédia. Chega lá, eu levo ela na casa espírita para ser consolada e esclarecida pela mensagem espírita. Aí tem lá uma pessoa falando sobre, por exemplo, cromoterapia. O que eu vou dizer para ela? Perceberam? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Outras coisas que nós temos que ter cuidado é a lista de prioridades. Então tem pessoas que, muito bem intencionadas, estudaram, por exemplo, um detalhe sobre a técnica do passe. Então ele estudou lá. Então, eu dou o passe num ângulo de 45 graus. Aí eu viro para 33. Ele desenvolveu uma técnica. E aí ele transforma esse detalhe no núcleo da encarnação dele. Aí faltou senso de prioridade. Porque a doutrina espírita estabelece prioridades. Prioridade. Nós somos espíritos imortais. Existe Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o amor infinito da criação. Existe uma evolução espiritual. Isso é prioritário. E não a maneira como você dá um passe. Então, alguns corações muito entusiasmados transformam isso numa bandeira. Aí ele deixa de falar de espiritismo para falar da técnica dele de passe. E fica 40 anos na encarnação dele falando dessa técnica. A casa espírita tem um foco. E nós temos de preservar esse foco. Não é o Haroldo que está dizendo isso. Isso eu aprendi na mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, de 1964. Psicografada por Francisco Cândido Xavier. A mensagem se chama União e Unificação, onde ele diz assim: em tudo mantenhamos fiéis a Kardec, porque senão nos tornaremos estranhos. Estranhos. Agora eu vou trazer para vocês uma entrevista que o Divaldo deu sobre o tema em 2001 no programa Presença Espírita da Rádio Boa Nova de Guarulhos. Eu vou ler para vocês. Não irei entrar no mérito nem no estudo da apometria, porque eu não sou apômetra, eu sou espírita. O que posso dizer é que a apometria, segundo os apômetras, não é espiritismo, porquanto as suas práticas estão em total desacordo com as recomendações de O Livro dos Médiuns. Não examinaremos aqui o mérito ou o demérito, porque eu não pratico apometria. Mas, segundo a presunção de alguns, esse método é um passo avançado do movimento espírita, no qual Allan Kardec estaria ultrapassado. E que Allan Kardec foi a proposta para o século XIX e parte do século XX. E a apometria é um degrau mais evolutivo, tese com a qual, na condição de espírita, eu não concordo em absoluto. Essa foi uma entrevista que o Divaldo deu, então, em 2000, em agosto. Eu queria concluir a palestra de hoje com uma frase do Haroldo Dutra, daquele vídeo que a gente acabou de ver de 1 hora. Ele fala o seguinte: as pessoas estão berrando de dor. E eu tenho assistido todos nós, né, muitas palestras espíritas, e as do Haroldo principalmente. Sempre que ele fala isso, me chama muita atenção. Quando as pessoas chegam aqui,
A gente teve uma palestra maravilhosa da Luciana na sexta-feira, no domingo, que ela falou sobre suicídio. O que essas pessoas querem quando chegam aqui? Um abraço, um conforto, um aconchego. Elas querem o sorriso da Tica lá na portaria, lá, né, que já recebe todo mundo abraçando. Essa é com certeza a marca mais importante dessa casa. Todo mundo que vocês perguntarem, que a gente traz aqui, a primeira vez para tratamento, fala: o que você sentiu quando chegou no SEAC? Senti me chegando em casa, como se eu fosse recebido pela minha família. E é isso que nós somos. Então, pelas falas, pelo vídeo do próprio Haroldo, esse é o nosso objetivo aqui. Consolar. Lembrando que quando nós consolamos, nós somos consolados. Sempre. Cada vez que você estende o braço para alguém, você aprende com essa pessoa. Você se transforma um pouquinho cada vez mais. Cada vez que a gente passa uma dificuldade, nós somos uma nova pessoa, nós nos transformamos. Então, esse é o objetivo desta casa. Ela foi criada para consolar. E cada vez mais a gente vê as pessoas berrando de dor. O aumento do caso de suicídio é um exemplo claro disso. Muitas pessoas, não sei qual dos vídeos que eu vi, que falava que quando uma pessoa se mata, e nós estamos na semana, né, nós estamos em setembro, que esse tema vem sido muito discutido, ela não está querendo se matar, ela quer matar a dor dela. A dor que ela está sentindo. E quando ela se mata, o que acontece com a dor dela, gente? Nós sabemos disso. Como fala a nossa doutrina, quem assistiu uma palestra espírita sabe muito mais do que a maioria da humanidade. Porque a gente aprende coisas e conceitos que nos esclarecem em muito na nossa vida. E a nossa responsabilidade só aumenta com isso. Só aumenta. Porque a gente tem como ajudar mais pessoas. Então, nunca vamos esquecer nessa frase. As pessoas estão berrando de dor. E nós, como Casa Espírita, estamos aqui para acolher essas pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Gente, no link web, nós vamos ter as referências. Quem quiser depois ler algum livro, eu posso emprestar. Quem quiser mais referências. Aqui eu coloquei só alguns vídeos, porque... Mas se vocês colocarem na internet, quem quer conhecer mais sobre o tema, colocarem Godinho, nossa, vai aparecer um monte de palestra dele e ele vai exemplificar exatamente, tanto que muitas das coisas que eu trouxe dele eu ouvi em vídeos. Aí eu fui parando e anotando porque era interessante, aí eu trouxe para a palestra. Você não acha escrito, né? Até porque ele é um psicoterapeuta, então ele trabalha isso na clínica. Então eu fui pegando das palestras deles. Então, quem quiser, é só digitar o nome dele, digita lá Godinho no YouTube que vai aparecer. Apometria Godinho, aparece vários vídeos. A apresentação com todas as referências vai estar no Google Drive, né? E espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais desse meu desafio dos últimos 5 meses, que eu vou amar você para sempre, viu, Roberval? Mas não vou esquecer dessa, viu? Obrigada, gente. Perguntas? Eu dei um tempo para pergunta, hein? Vai, Dani. Então, segundo o Dr. Lacerda, das observações dele, quando ele foi desenvolvendo a técnica, né? Ele foi estudando e a partir daí ele desenvolveu tudo isso. E aí ele tem lá no livro dele que fala sobre então, mas na verdade, o que é a apometria? É um caminhãozinho, eu falei, nossa. O que a apometria ela trata? A apometria, ela trata coisas pontuais. Então, você chega num centro apométrico e fala, eu nunca usei droga e comecei a usar. É isso que vai ser tratado. É um problema pontual.
você não tem esse tratamento dessa evolução, né? Dentro da técnica apométrica, ele não trata isso. Ele trata o quê? Problemas pontuais, um problema de saúde X, um problema de família X. Então, você chega lá, eu quero tratar isso, como quase numa terapia, mas nessa helenoterapia. Assim, quando eu fui estudando, eu vejo assim muito vidas passadas, né, que a Vivi falou lá, então de outras vidas, mas não é o conceito da apometria. A apometria, ela fala realmente de paralelos, personalidades paralelas. E ela traz muito esse conceito dessas personalidades, elas se irem consolidando conforme você vai evoluindo e formar um ser único. Eu até perguntei nessa casa que eu fui, falei assim, mas me explica esse espírito cindido, né? Esse espírito... Então, é isso, né? Quer dizer, para nós é um conceito um pouco mais complexo, mais difícil de a gente absorver. Se você entrar na linha da psicologia, Jung vai falar de inconsciente coletivo. Toda a psicologia trata esses vários papéis que a gente tem dentro de nós, né? Mas já também é um conceito diferente. É um conceito distinto desse da apometria, dessas vidas vivendo em paralelo.